Senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Agradecimentos inúmeros e sem ilimitados para essa audiência maravilhosa que nos acompanha. Se você já está com a gente, meu agradecimento mais profundo. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, porque aqui a gente entrega um conteúdo de qualidade. E por falar em conteúdo de qualidade, o nosso momento literário, nosso momento educação, eu trago um livro especial para o episódio de hoje, que vai ser um episódio especial. Eu recorri a 2.500 anos para trazer o livro A República, de Platão. O meu convidado de hoje, cara, tem muitos anos de estrada na área de OH. Ele é proficiente em advocacia, ele é advogado e é também contador. Ele participou ativamente na produção e na execução da Copa do Mundo, da Olimpíada. É mais um amigo da escola Marco Antônio. Ladies and gentlemen, please welcome o meu querido maior advogado na área de direito da publicidade do meio urbano. Senhoras e senhores, Rafael Labanca. Muito obrigado, Jota. Introdução efusiva. Com essa hipérbole, né? Dessa você é um cara... apresentação. Muito você é um cara obrigado. que, além de ter muito conhecimento, você é um cara muito gente boa. Você está naquele capítulo de Platão das pessoas que sabem conviver em sociedade, que sabem entregar um pouco a mais do que apenas conhecimento técnico. Você traz uma empatia bacana. É bom ter você como amigo e é muito melhor ter você como advogado. Na verdade, no dia a dia, a gente fica focado em atender e trazer sempre o melhor, a solução, né? Atender as demandas. Às vezes é bom ter uma visão externa, né? A gente está tão mergulhado enquanto a gente não faz a perspectiva, né? Muito interessante o feedback, te agradeço muito. E agradeço muito também pela recepção. Certamente uma grande parte aí da audiência está se perguntando hoje, nesse momento, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro em termos de regulamentação da mídia exterior. A gente quer exatamente dissipar essas sombras e trazer luz para o conhecimento de você. Você que é uma agência de publicidade, você que é um planejador especializado, você que está atuando no setor, você que quer investir no Rio de Janeiro e até você, meu concorrente, que está divulgando informação não precisa no mercado sobre o que acontece no Rio de Janeiro. O Rafael escreveu um livro e a gente achou super oportuno trazê-lo aqui. Conseguimos conciliar a agenda, né, junto ao lançamento do teu livro. Qual é a do livro e por que você escreveu o livro? Só uma introdução antes em relação ao podcast, que eu queria dizer que se estende, quem poderia esperar que eu, como advogado, teria o seu podcast de mídia como uma matéria obrigatória, praticamente. Eu tenho que assistir, é muito enriquecedor. O livro, ele nasceu desse acompanhamento de tudo que a gente vivenciou na aplicação dessa lei desde lá de 2005. Ela começa com o PL 57 em 2021, um trabalho amplo, chegou-se a uma matéria bem organizada, passou-se por todas as comissões, passou-se por audiência pública, levou-se a plenário. Em determinado momento, o PL 57 recebeu algumas modificações na reta de chegada. E isso causou muito embaraço para o mercado, né? As pessoas querem saber, né? O Rio hoje é uma praça muito importante na mídia OH. E as pessoas querem saber, como é que é o Rio de Janeiro, né? Me passa ali, por favor, Rafa. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Mídia exterior, out of home. Lei Complementar 269 de 2023, comentada. Dispõe sobre a publicidade exterior no Rio de Janeiro. Rafael Leal Labanca. Esse é o livro. Você vai encontrar esse livro aonde? Eu encontrei lá, a Patrícia comprou pra mim, foi no
o Clube dos Autores, se eu não estiver enganado. É uma publicação independente, mas vai estar à venda na Amazon, Americanas, entre outros. Pelo Clube dos Autores a gente acha todos os locais. Sim. Quer sair do imaginário e vir para o real, entender como é que a lei que trouxe alguns benefícios, enrolou um pouco em alguns momentos. Então, o objetivo desse livro foi, como eu estava dizendo, a gente vivenciou essa transição toda. Desde o projeto de lei, a gente participou de alguns debates, teve essa mudança ao final. Então, eu resolvi, através do livro, depois que ele foi editado, eu fui estudando, eu resolvi consolidar tudo que a gente vinha conversando, todos os entendimentos, fazendo uma análise minuciosa para a gente poder entender, interpretar, contribuir com a interpretação dessa lei, que é uma lei complexa, que tem alguns termos que às vezes a gente não consegue interpretar com uma leitura ali da lei seca, então um comentário pode ajudar e esclarecer também alguns pontos ambíguos, né? Algumas contradições, alguns pontos mais críticos da lei. A gente tem uma cronologia aí que vem de 2021, a promulgação pelo presidente da Câmara, sancionado pelo prefeito, promulgado. Faz uma cronologia disso aí, como é que aconteceu e em que pé que nós estamos hoje. Certo. Nós tivemos a PL 57 de 2021 e houve todo um debate em torno dele e levou mais ou menos um ano, né, para ter a votação. Na votação, chegaram no consenso de apresentar emendas que se sentiram para ter a segunda votação. E nesse período o debate ali se intensificou bastante a respeito de alguns detalhes. Estava um processo muito democrático, muito bacana, mesmo envolvendo todos os agentes ali. Ao final desse processo, houve uma substituição integral dessa lei e ela foi, esse projeto substitutivo, ele foi aprovado na segunda votação. Tivemos algumas emendas nele, votadas em bloco, outras emendas votadas individualmente. No final, tivemos essa Lei Complementar 269/2023 sancionada e desde a substituição levou mais ou menos um mês. Nós estávamos com a lei sancionada e em vigor no Rio de Janeiro. Tem lei no Rio de Janeiro, pô? Ah, tá. Não, porque a gente ouviu falar aí umas histórias de que não tinha, né? Não tinha regulamentação. O ponto que eu acho muito importante nessa lei, os primeiros artigos são muito importantes, que são os princípios, as diretrizes e também as definições. Eles vão nortear toda a sua interpretação dessa lei, dos termos que são utilizados durante os demais artigos. A gente tem que sempre estar resgatando qual a origem daquilo, qual o significado daquilo nos primeiros artigos. No primeiro nas definições, artigo 2º, artigo 1º dos diretrizes e princípios e no 2º as definições. Um ponto muito importante, falando das definições, é essa diferenciação das licenças e das autorizações, né, que a gente teve, foi uma vitória do mercado através do CEPEX, né, que fez toda essa intermediação com o legislativo, que é diferenciando aquilo que está em área pública da área privada, que a licença, tendo como licença e o ato licença, ele é um ato vinculado, então se você cumpre aqueles requisitos de você ter realmente o direito de obter aquela licença, não é o que é diferente da autorização, que é discricionária, você tem oportunidade de conveniência. Então a licença foi atribuída às negociações privadas ali, né? Quando você tem dois entes privados, que é o condomínio do edifício junto com a empresa de publicidade, vocês firmaram um contrato, então é um estabelecimento privado. Agora, quando você tem numa área pública, uma banca de jornal que está sob um regime de ter uma permissão, quando você tem uma concessão pública, aí você vai já ali para autorização, que você está na área pública, então eles têm um pouco mais de margem ali da discricionariedade, que é oportunidade e conveniência para decidir se autoriza ou se não autoriza, né? A autorização, ela é mais precária e a licença, ela é mais firme, né? Ela é mais sólida do que a autorização. A partir do momento em que você tem um documento legal hoje regulando isso e revogando tudo que ficou para trás, isso é um marco muito importante para o Rio de Janeiro, que eu acho que poderia servir de exemplo para as outras 5.499 cidades do país, né? Até para o anunciante que quer comprar hoje um ativo de uma determinada empresa, esse anunciante pode se sentir
confortável de falar, pô, o cara, ele tem um direito, se aquilo ali tá, não há óbice frente ao regulamento, e que aquela peça pode ser autorizada, ainda que ela não esteja, existe um direito estabelecido ali pela Lei 269, e isso trazer conforto para uma eventual compra de um anunciante, que fala, pô, mas será que aquilo ali não pode ser revogado? Até para você fazer contratos de longo prazo, fazer algum investimento do LED que tem um investimento muito maior. Exatamente. Então, a licença realmente ela trouxe essa segurança jurídica que é muito fundamental para você poder, para o empresário poder fazer investimento, tanto o exibidor fazer investimento no equipamento, como o anunciante associar a marca. E tem uma questão muito interessante, é que a lei, ela protege o anunciante. O anunciante tem que estar preocupado com os aspectos do anúncio que ele está fazendo. O local, ponto específico, você imagina uma campanha nacional, ele ficar preocupado com cada um. Então, assim, se a empresa identificou ali qual é a empresa exibidora que está naquele local, ela protege o anunciante, porque ela considera como infrator, se for o caso, alguma eventual situação de algum momento que a licença não esteja em vigor, algum momento de transição, algum ajuste, o anunciante ele está protegido, entendeu? Então, quer dizer, a responsabilidade é do exibidor. Quer dizer, já manda esse corte aí para aquela pessoa que você ouviu falando, mas e a insegurança, não sei o quê, pô, botar lá no Rio de Janeiro, não sei, aquela zona, bababá, já manda para ele um esclarecimento limpo e, né, mais claro que isso, só 2 dias, né? Passar a licença a ser um ato vinculado que gera direito, né? Isso é legal pra caramba, foi um dos pontos que eu mais curti nessa lei. Ela traz algumas outras coisas em relação a zoneamento. Porque o que acontece? As pessoas não sabem, mas a lei de zoneamento, ela foi alterada, né? Com o plano diretor, que é o projeto de lei seguinte. Sim. O projeto de lei da publicidade é o 269 e o projeto do plano diretor é o 270. Na verdade, o projeto de lei do plano diretor, ele é anterior, não vou me recordar o número do projeto, ele é anterior ao PL 57. O projeto... PL. E aí veio o PL 57, foi aprovado, e aí foi lei 269 e lei 270. Foi a aprovação do plano diretor. E essa regulamentação que houve agora recente foi só da parte do Código Tributário. Das taxas, exatamente. Porque paralelamente a isso nós tivemos... Não regulamentou nada com relação ao plano diretor. Exatamente. Em 2021 também nós tivemos a aprovação da reforma tributária municipal, e aí não é só referente à publicidade, é tributário geral. Algumas disposições relativas à publicidade, elas estavam no vacatio legis, né? O período de vacância da lei, porque matéria tributária, você precisa ter o mínimo ali de 4 meses, só que ela vinculou a vigência a uma regulamentação das taxas de polícia especificamente. Então, essa regulamentação saiu no final de dezembro, e a lei, portanto, começou a vigorar plenamente, a lei 7.000, né, começou a vigorar plenamente, a reforma tributária municipal, em 1º de abril agora. Deste ano, 21, a lei de 2021 começou a vigorar agora. Hein? Agora, recentemente, houve a licitação da área pública, né, do mobiliário urbano. A empresa vencedora, ela herda todo o mobiliário da empresa anterior, né, a partir de 2026, e não tem taxa a pagar, né? E em contrapartida, o pessoal que está abrigado pela licença, né, ele tem uma taxa que me pareceu um pouco alta. Em relação à antecedência, eu acho que até se justifica de certa forma pelo fato de você ter todo o momento de transição. Ele pode não necessariamente utilizar o mesmo equipamento, ele vai modernizar o equipamento, então ele tem que fazer a importação, já tem que ter uma segurança ali jurídica, o contrato de concessão dele firmado. No mobiliário urbano, para ele assumir, ele paga outorga, que é um valor bem relevante. Aí você imagina que você vai abrir lá, sei lá, uma cafeteria, e a tua taxa de publicidade é um dinheiro tão grande anual que você não consegue, vendendo o teu produto, exercendo a tua atividade, você não consegue cobrir aquilo. Sim, é um dos pontos que a gente aborda
no livro, e na verdade a gente está falando então do Código Tributário da Lei 7.000, não é nem da Lei 2.000, mas eles estão totalmente relacionados. Tá? A lei ela fala expressamente que o valor da taxa é para ressarcir o erário das despesas com o exercício da fiscalização. Foram aplicados ali alguns multiplicadores para determinados tipos de engenho, como o painel digital, ou que está em área pública, banca de jornal e tal. E esse valor, ele nos parece, no final da memória de cálculo, excessivo em relação ao custo efetivo do erário. Até essa diferenciação, porque qual a diferença de eu fiscalizar aqui esse painel aqui, que é fixo, e fiscalizar esse, que é digital, para o meu custo? Nenhum. Entendeu? Então, se é para ressarcir o erário, isso está expresso na lei, nesse ponto ficou um pouco incoerente. Acaba assumindo uma característica arrecadatória, né? Exatamente. Vamos arrecadar mais. Você ter. O que é importante também, você na mídia exterior, você está utilizando ali, né, do ambiente urbano para veicular, então você vai impactando, você tem que fazer uma regulação ali da poluição visual da cidade, tem que ter a contrapartida, assim, né, financeira ali para a cidade, mas as coisas precisam ser, o valor precisa ser razoável e compatível ali, porque a verdade é que se você for olhar, a conta não fecha, porque você pensa que o exibidor, ele tem um trabalho, quem tá de fora não conhece, né, o mercado, fala, não, é só botar uma lona aqui, é só adesivar um ônibus e ganha dinheiro fácil. Dinheiro não é, quem conhece o mercado, eu trabalhei em agência, a gente sabe de todos os cortes que tem naquele valor desde o PI. Começa, né? Você tem comissão, BV, imposto, taxa de publicidade, vendedor. O próprio imposto estadual, né? Que a gente paga hoje, né? O imposto... O ISS, o municipal, o ISS. Exato. Então, assim, quando você vê um valor de um PI, você não pode achar que aquele valor a maior parte é o que vai sobrar para o exibidor. Ele tem muitos compromissos, assume muita responsabilidade. Então, essa taxa, ela realmente está tomando uma parte muito grande, né, desse valor, de forma que eu acho que é incompatível e talvez até excedente, né? Até cedo em relação ao faturamento. A Empena teve uma mudança não na interpretação, mas na própria definição de empena e da fachada, né? Então, na lei anterior, a empena, ela era necessariamente posicionada no limite do lote. Atualmente, essa lei fez essa diferenciação. Se ele não tiver no limite do lote, pode ainda ser considerado empena se não tiver nenhuma abertura, etc. Já a fachada, você tem as janelas e tal, só que aí eu trago no livro uma diferenciação de fachada ativa e fachada passiva. A fachada ativa é igual você tem aqui no La Playa, que você vai interagindo, você passa pela calçada e você observa o interior do estabelecimento, ou de uma casa térrea, um apartamento térreo. E já a fachada passiva, não. Ela é bloqueada, mas ainda assim é uma fachada, tá? Você não tem, ela é mais fechada e tal. Então a lei, ela é só pra gente diferenciar uma fachada passiva de uma empena, entendeu? Porque a empena, e a minha opinião, ela faz mais sentido sendo limitada no lote, no limite do lote ali, subindo, para que você possa subir um outro prédio. Para mim, isso é uma empena cega. Essa é a minha interpretação. Eu não vou citar o nome da cidade, mas vou citar o caso de uma cidade que proibiu mídia exterior no âmbito da cidade, mas ela própria tem publicidade dentro da cidade. Aí, qual a lógica? Quem está em primeiro lugar? Por que a prefeitura tem mais direito? Eu trago isso até para a questão do mobiliário urbano. Tem coisas que acontecem que você vê no olho, na reação do ente público, você vê assim, não, mas é diferente, você que está na área pública tem uma certa vantagem sobre o outro que está na... É uma inversão, porque o cara que está na área particular,
ele, em tese, é um contribuinte. O contribuinte deveria ter privilégio sobre a utilização da área pública. A lei diz ali expressamente, veda expressamente, que a gente tem que ficar afastado da orla. Tem que ficar, aí diz ali o que significa o limite da orla. Aí a gente pega o mobiliário urbano, o relógio ali da praia de Ipanema, ele está na orla, né? Então tem um anúncio na orla, muito embora a lei diga expressamente que ele não pode ocupar a orla com publicidade. Como é que se dá isso? A lei, ela excepcionaliza, né? Excepcionaliza, justamente. Que é de imobiliário urbano e tal, né? Agora, mas existe alguma rabiola aí pra gente conversar sobre isso? Não, mas você está se referindo à área pública ou à área privada? Pública. Mas se a lei excepcionaliza, você não teria essa restrição. Você precisa ter o contrato de concessão ali, entendeu? Para você, não só na orla, para você estar na área pública. Você é uma empresa particular que queira simplesmente instalar um painel na área pública, você não vai conseguir pelo fato de ser área pública. Na área privada? Não. Então, na área privada, aí a gente tem a definição de orla no artigo 2º, que é até, pegando a faixa de areia, as pistas de rolamento, o passeio, até o limite do lote privado. Do lote. Ou seja, nesse conceito, ele está excluindo... Ali para frente não é mais orla. Aí você entra na questão de zoneamento, na questão de áreas protegidas, de zona de amortecimento da paisagem mundial declarada pela Unesco, que aí você tem uma fotografia do Rio de Janeiro, que o visto do mar, que é a cidade que nasceu entre o mar e a montanha, que essa vista é protegida, entendeu? Então, o painel, ele afeta isso, não afeta isso, entendeu? Aí você tem umas análises muito, muito pontuais. E qual é a região também? Não é toda a orla do Rio de Janeiro que está dentro da zona de amortecimento, por exemplo, entendeu? Então, aí você entra num caso muito específico. A regulação de interior versus exterior. A lei tem dificuldade em lidar com anúncios dentro de estabelecimento privado, shoppings, loja. O autor argumenta, você, contra a tributação e regulamentação pesada de anúncios não visíveis do exterior. Vamos discorrer sobre isso? Vamos. Isso é um ponto muito relevante, porque bom, se bem que hoje, o que acontece? A lei complementar estava dizendo uma coisa, ela é de 2023, só que a lei 7.000 estava dizendo, concedendo a isenção. Então, quando entrou em vigor a lei 269, voltou a cobrar publicidade dentro dos empreendimentos privados. Tem duas leis convivendo, uma dizendo A e outra dizendo a lei 7.000 estava no vacatio legis. Estava no período de vacância. Foi regulamentada agora. Foi regulamentada. Aí agora voltou a incidir a isenção da taxa dentro, entendeu? O que eu acho que é justo, porque é um empreendimento privado. Se você observar... tanto é que eles entram também em questões de zoneamento, porque você não está afetando o exterior, entendeu, Jota? E como eu falei lá no início, o artigo 1º é muito importante para isso, quando você fala da função, dos princípios da proteção à paisagem, ao ambiente urbano e tal, a função social do propriedade privada. Então, todos esses princípios eles estão alinhados com... O cara tem que ter liberdade de botar um negócio, se está protegido com a anotação de responsabilidade técnica e tal, dentro do shopping ali, para você entrar, você tem que obedecer. Do shopping, da farmácia, da loja de material de construção, do aeroporto. Desde que não voltados para o exterior. Sim. Né? Então, e aí... Eu acho que é uma medida justa você não cobrar. E é uma exceção do Rio cobrar isso no Rio. Via de regra, lugar não se cobra interior de estabelecimento, entendeu? Isso já foi justificado pela local de livre acesso ao público. Mas é um livre entre aspas, né? Porque se o shopping falar hoje eu vou fechar, ele vai fechar, né? Então, você tem o regimento interno. Se você descumprir o regimento interno ali, então não é tão livre assim. Então, é um empreendimento privado, não tem impacto fora. E aí você tem a questão de metrô e tal, que também, pela definição da Lei 7.000, é considerado interior de estabelecimento e também seria isento. Metrô também. A parte interna, né? Sim.
Parte interna, saguão. Do treino não precisa nem discutir, né? Exatamente. Acordo de restauração cultural, um mecanismo inovador que permite a publicidade diferenciada para financiar a restauração de patrimônio e é introduzido, mas carece de regulamentação específica. Um decreto regulamentador, Exatamente. né? Regulamentador, regulamentatório, regulamentativo. Qual é o nome certo? Regulamentador. Vamos falar disso? Sim, é aquilo que a gente estava falando, de você ter a oportunidade de usar a mídia para trazer um benefício ali para a cidade, né? Eu posso trazer o exemplo ali da estação Leopoldina na Francisco Bicalho, por exemplo. Se você botar uma publicidade ali, ela pode ter um potencial. Mas aí, esse acordo de cooperação, ele tem que levar em consideração tudo aquilo que a gente falou lá atrás, da estrutura financeira de uma mídia, né? Então, assim, para sobrar dinheiro para um exibidor que assumir aquilo ali, para botar a publicidade, sobrar dinheiro, algum dinheiro para ele, e sobrar dinheiro para uma restauração de um bem daquele, o valor da publicidade vai ter que ser muito alto. Incerteza na renovação. O conflito entre previsão de renovação simplificada da 269 e a notificação municipal exigindo processos novos. Isso aí cai por terra, né? Que o decreto ele não tem a força de lei. Então... isso aí foi uma situação bastante... problemática que aconteceu no início do ano, que de fato a gente teve que, principalmente no LED, porque o decreto digital, né, que tinha um decreto específico, e eles exigiram a obrigatoriedade de um novo processo, mas no final das contas, eles cumpriram o que estava na lei. No final do dia, o que acontece? Sabe aquela situação, sabe quando você está fazendo muita força e a situação não se resolve, quando você relaxa, ela resolve, né? Então, assim, eu tava brigando muito lá dentro, porque... brigando no sentido de discutindo, debatendo e tal, que não tinha que ter essa burocracia toda. Eu não tenho problema com a burocracia, que ela é necessária, né? Eu tô falando da burocracia desnecessária, de exigências superpostas, protelatórias, coisas que são... que o custo... pro erário e pro contribuinte são maiores do que o eventual risco de fraude. Eu estou praticamente citando aqui a lei da desburocratização. Então, a gente tem a previsão de renovação que falava o seguinte... Automático. Falava assim, a renovação da licença e da autorização, ela é ultimada com pagamento da taxa, dispensada a formalidade do requerimento. Claro, na lei. Não estava se diferenciando se é LED, não estava se diferenciando se é backlight, se é frontlight, se é não iluminado. Só que existe um decreto anterior, o 47.417, que tratava, como a gente falou, de forma adaptada, porque a legislação anterior não tinha a previsão do painel digital. E trouxeram esse decreto para dizer que não tinha como renovar os painéis digitais. Isso gerou uma instabilidade naquele momento. Já foi superado. Foi. Então, eu falei, olha, eu vou cumprir aqui. Isso gerou um problema também na questão do valor da taxa, que a gente estava com receio disso demorar muito e entrar em vigor a nova lei tributária, que amplia muito, né, o subtraindo o direito do contribuinte, então, né? Então eu falei, olha, eu vou cumprir, eu vou instruir todos os processos, não tem problema. Isso aí a gente se organiza aqui, eu fiz todos os processos. No dia 30 e 31 de março, que são os 2 últimos dias, os processos foram deferidos. Eu estou recebendo taxa até hoje, mais referente à decisão lá atrás. Então, antes da vigência da nova lei, para não dar margem de quererem aplicar essa nova memória de cálculo, que seria muito prejudicial. Então, a gente estava fazendo um esforço muito grande. Eu falei, vou instruir os processos, vou cumprir aqui o que vocês estão determinando e vamos ver no que dá. Se for o caso, a gente discute depois, entendeu? Eu faço uma impugnação do débito e tal. Mas, felizmente, deu tudo certo e eles estão emitindo as taxas no valor antigo. E aí, a partir de 2016... O que é fato, então, para a galera que está nos assistindo aqui? O processo de licenciamento e fiscalização, ele está funcionando, as empresas estão
Então, Se ajustando ao processo de licenciamento, obtendo suas autorizações. Então, sim. o Rio tem organização. Tá se organizando, sim. E tem uma, né, a gente precisa, sempre tem algumas ressalvas, mas de um modo geral, claro. tem muito mais segurança. Quem é o Rafa? Tu começa onde? Tu estudou aonde? Tu é natural da onde? Como é que é a tua árvore da família? Fala pra nós aqui, se auto-apresenta aqui pra galera, que a gente na sequência vai partir pro drill aqui. Beleza. Bom, eu sou carioca, né? Morei no Rio até os 13 anos. Mudei para Minas. Morei lá 6 anos, estudei ali. Em colégios, enfim, no interior de Minas Gerais, colégio estadual e tudo mais. E voltei pro Rio com 20 anos aproximadamente para estudar para concurso. Mas resolvi, já tinha 2 períodos da faculdade, eu abortei essa questão de concurso e eu continuei prosseguindo com a faculdade de Direito e já ingressei na área, no escritório que atendia as empresas as empresas exibidoras aqui no Rio de Janeiro, e nunca mais eu saí da área, exceto por um período que foi interessante, que eu trabalhava nesse escritório e eu percebia, ele atendia a Clear Channel, e eu percebi que eles tinham um combinado com os jornaleiros que eles faziam manutenção das bancas ali. E aí, e eles estavam com uma dificuldade operacional ali. Eu criei uma empresa, mandei uma proposta para atender eles exclusivamente nisso, para fazer manutenção das bancas. Eles aprovaram, eu montei paralelamente. Eu chamei um serralheiro experiente com banca, a gente montou e eu fazia relatórios, check-ins fotográficos antes e depois, comparativo. Foi uma experiência bem interessante. Depois eu fiz, ainda nessa empresa, a transformação dos painéis deles, eles tinham policarbonato e depois eles tiraram, ficou só na lona. Foi essa empresa que eu abri que fez essa transformação dos painéis Existe a empresa? da Clear. Não, hoje mais não. Aí eu voltei, tive a oportunidade de voltar para... Já formado? Já formado. Se formou onde? Aí eu me formei na Universidade da Cidade, e depois eu fiz a contabilidade, eu fiz na Estácio. Eu tenho a especialização em mídia e entretenimento pela Emerge. Tá? Então, assim como você diz, eu tive esse arcabouço teórico, é muito importante, mas a gente aprendeu muito em relação à mídia no dia a dia, porque não existe uma matéria da mídia em entretenimento, e ela se interrelaciona com muitas matérias do direito, entendeu? E a mídia e entretenimento, eu muito focado no OH, Plus Mídia, OH no sangue, aí foi comprado pela Dentsu, virou Poster Scope. E ali eu comecei a ter contato com a mídia e entretenimento de uma forma mais ampla. E uma baita escola, né? Essa é a verdadeira escola. Me encantei ainda mais pela área não só de mídia exterior, mas que é a grande parte da minha atividade hoje, mas toda a parte contratual de direito da personalidade, direito autoral, né? O direito de personalidade é nome, imagem, som da voz, essas coisas. E contratação de publicidade e das campanhas, né? Análise das campanhas, contratação em TV, rádio, internet, mobile, tinha muitas agências ali, foi uma escola, aprendi muita coisa ali e falei, agora eu vou abrir o escritório e tá sendo uma experiência bem bacana. Eu sou o primeiro... Não posso dizer que eu sou o primeiro, mas eu acho difícil ter um escritório de advocacia que tem uma arquiteta no time, né? Porque eu faço o licenciamento nos shoppings, licenciamento de eventos também, então licenciamento dos quiosques no interior dos shoppings, então a gente faz toda a planta daquilo direitinho. Então, para a gente ter essa celeridade, tem um arquiteto e funciona muito bem. Então, é isso. Agora você precisa de 2 coisas. A primeira
é que você precisa deixar uma mensagem aqui para o nosso... a frase da posteridade. Muito legal. Eu não vou perder essa oportunidade de trazer uma frase que, inclusive, está no livro que eu trouxe desse colégio estadual do interior de Minas Gerais, quando nós éramos formandos da 8ª série, que eu tenho a camisa até hoje, Jota. Que é a melhor forma de reparar o passado é fazer melhor o futuro. Faça um Brasil melhor. Excelente. Escola Estadual Juventino Júnior. Excelente. Adorei. Vai assim pro painel, né, Tiquinho? Agora tem o seguinte também, que é a segunda coisa, que é o nosso algoritmo para verificação da qualidade do conteúdo que acabamos de produzir, que é o nosso algoritmo Tiquinho. Tiquinho, nota para os conhecimentos do Rafael. Que isso, hein, Rafael? Sabe demais! Valeu. Obrigado, Tiquinho. O time tá jogando por música.